A escrita latina é conhecida do grande público pelos grandes autores, né? Mesmo quem não leu já ouviu falar de Cícero, César, Sêneca e etc. A gente também conhece as inscrições, mesmo sem ter viajado para a Europa, a gente conhece as inscrições romanas nos templos, nos túmulos, nos monumentos. Muito menos conhecido do público são as pichações, que não deixa de ser um tipo de literatura. Já no terceiro século, terceiro, segundo século antes de Cristo, o autor de teatro Plauto faz referências às pichações em locais públicos. Cícero também, Plínio o Jovem, Marcial, vários autores. Em Pompeia, quem anda por Pompeia encontra inscrições nas paredes em vários lugares. As pichações eram muito comuns as pichações na Roma antiga, nas latrinas, nas paredes, até nas paredes das casas. Durante os primeiros anos da República Romana foi um dos períodos de maior, foi o período de maior alfabetização na antiguidade. Isso não quer dizer que todo mundo era altamente alfabetizado, mas muita gente sabia ler para ler o básico, para ler as inscrições, os panfletos de rua, o horóscopo, até porque o acesso ao livro não era barato e porque nem todos tinham uma educação que permitissem que se lesse, por exemplo, um livro de Cícero ou outros grandes escritores. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, vou ler com vocês algumas dessas pichações em latim, comentar um pouco a tradução. Os temas das pichações são os mais variados possíveis, né? Lamentações por amor não correspondido, mensagens de amor, ofensas, propaganda eleitoral, anúncios de combate de gladiador, propaganda para estabelecimento comercial e tinha também muita coisa de baixo calão. A gente vai ver uns exemplos aqui, então vamos lá. A primeira pichação que eu escolhi é uma que está acompanhada de um grafite, né? Alguém desenhou esse fulano aqui com o nariz protuberante, provavelmente tirando o sarro dele, e escreveu quem é, aqui em cima. Rufus est, ou seja, é o Rufo. Ah, e importante mencionar, CIL, para quem não sabe, é a abreviação de Corpus Inscriptionum Latinarum. São vários volumes contendo inscrições latinas de diversos períodos, de diversos locais. Uma das coisas fundamentais assim para se estudar latim e as inscrições em latim de diversos períodos. Tá aqui o volume 4, inscrição número 9226. Eu não vou mais mencionar elas, mas o corpus, mas vocês podem ver aí quando tiver marcado, tá? Então aqui uma inscrição provavelmente tirando sarro de alguém. Aqui a gente tem uma inscrição de Pompeia, da chamada Casa de Hércules. A inscrição anterior também era de Pompeia, tá? É, Então ela diz assim: Venus enim plagiaria est, quia ex sanguine meum petit, in vies tumultum pariet, opet et sibi ut bene naviget, quod et ario sua rogat. Eu marquei as palavras de amarelo quando elas estão escritas errada, tá? Não obedecendo a ortografia vigente. No primeiro caso, aí a gente tem ex sanguine, né? O ablativo de sangue, e depois a gente tem o in viis, que é da primeira declinação, via, o caminho, a estrada. Essa inscrição, como eu disse, é da Casa de Hércules, em Pompeia, e o que ela tá falando, ela tá numa parede, essa inscrição, que tem desenhado junto uma serpente, umas colunas douradas, e ela é de interpretação meio incerta, sem conhecer o contexto em que ela foi escrita, a gente não consegue saber bem. Mas o que está falando é o seguinte: Vênus, de fato, aqui esse plagiária pode ser duas coisas. Plagiária pode ser uma ladra, né, uma pessoa que comete delitos, mas pode ser também de plaga, grego pleco, que é a rede, capturar com a rede. Então, a Vênus, de fato, captura com a rede, quia ex sanguine meum petit, pois, né, porque tomou do meu sangue. Tomou para si do meu sangue. In vies tumultum pariet. Pariet é futuro. Pelo caminho ela vai causar tumulto.
optet, subjuntivo, né, de opto, optare, ela deseja para si que navegue bem. Quem navegue bem? Alguma outra pessoa. Quodet ario sua rogat. É isso que a sua ario é o nome da pessoa deseja. Dá para entender, né, a frase, mas sem conhecer o contexto fica realmente difícil de saber do que se trata essa inscrição. Então a gente tem até agora uma tirando sarro e uma exprimindo assim um desejo de que algo ocorra bem, né? Aqui tem uma outra inscrição que é bem interessante, que diz: Amantes ut apes vitam melitam exigunt, velem. Essa inscrição também é de Pompeia, mas essa é fácil para quem até conhece o básico do latim, talvez dê para ler. Então está dizendo assim, amantes ut apes, ou seja, os amantes, aqueles que amam, exigunt vitam melitam ut apes, levam uma vida doce, assim como as abelhas. E aí embaixo tá o subjuntivo, né? É um subjuntivo explicando assim, meio irônico. Ele tá dizendo, quem dera, quisera eu. É a melhor tradução, é quisera, né? Quisera eu que fosse assim. Então, os amantes, assim como as abelhas, levam uma vida doce. Quem dera fosse assim, quem me dera. Então, alguém aí provavelmente não correspondido no seu amor. Vamos passar para a próxima. Felicem sonum qui tecum nocte quiescet. Aqui também tem um erro, né? É quis. Felicem sonum quis tecum nocte quiescet. Ou seja, quis tecum nocte quiescit. É outro erro aí. Hoc ego si facerem multo felicior essem. Casa de Fábio Rufo, em Pompeia. De Marcos Fábio Rufo. Essa também não é tão difícil de ler, né? Esse quiesco aí quer dizer deitar para dormir. Esse nocte, esse ablativo, funciona como advérbio. E aí a gente tem quis tecum nocte quiescet felicem sonum. Quem dorme contigo um sono feliz? Ou seja, quem está na cama com você dormindo um sono feliz? Hoc, isso, ego se facerem, isto eu se fizesse, ou seja, se eu fizesse isso, multo felicior essem, eu seria muito mais feliz. É outra pessoa aí dizendo, eu seria muito mais feliz se eu dormisse ao seu lado. Aqui tem uma da Basílica de Pompeia, uma inscrição junto com a reprodução da pichação, né? Então, quem quiser aí praticar um pouco de paleografia, pode perder um pouquinho de tempo. E ela tá escrito, o que está escrito aí é o seguinte: amplexus teneros hac si quis querit in urbe, expecta queras nulla puella viri. A ordem aí tá meio difícil, né, para quem tá no latim básico, porque ela diz o seguinte: esse ac ablativo vai com in urbe, né, nesta cidade. Si quis querit. Si quis querit, se alguém procura nesta cidade abraços tenros, amplexus teneros, expecta nulla puera, nenhuma jovem, expecta queras viri. Literalmente está escrito espera a cera do homem. O que é a cera do homem? É uma carta, porque se escreviam naquelas tabuinhas com cera, né? Então ela está dizendo assim, se alguém aqui nessa cidade estiver procurando abraços têneros, nenhuma jovem espera carta de homem. E aqui tem uma também que é simples de ler, ela não é de Pompeia, ela é do Pedagogium, em Roma, né? E ela está escrito simplesmente Ulpia foibe dite servent. Ulpia foibe é o nome da mulher, di é o nominativo plural de Deus, os deus te protejam. Certo? Que os deuses te protejam, Ulpia fibe. Então aí um desejo para ou alguém que morreu, ou alguém que está indo embora, a gente não sabe. Agora aqui a primeira nossa de baixo calão, né? Também do Pedagogium em Roma. E ela tá escrito Felix Pédico. Esse pédico também tá escrito errado, tá? Ele deveria ser com AE. Pédico quer dizer praticar sexo anal.
Então, Félix Pédico, eu tô feliz de praticar o sexo anal. Provavelmente, ou é dirigido a uma pessoa ou no geral. Aqui uma outra inscrição da Domus Tiberiana, que é um pouco que é de baixo calão, né? Que diz o seguinte: Mentula quessas, verpa lumbos abstulit. Aqui, esse abstulit também está escrito errado, deveria ser com B, né? Abstulit, e mesmo estando com B é uma forma arcaica, tá? Então, mentula é o pênis e quessas é onde vem o verbo português cessar. Então, assim, você parou de usar o pênis, o erpa é uma outra palavra para pênis, abstulit é tomou, fez, nesse caso a gente tem que traduzir de um modo diferente, e lumbos, né, de lumbus, é o acusativo plural, de onde vem a palavra em português lombo. Ele pode tanto querer dizer os órgãos genitais, quanto a parte, assim, de as nádegas, né? Então, ele está dizendo assim, você parou de usar o seu pênis já fez muitos traseiros, para dar uma tradução livre, mas que é bem próximo daquilo que era a intenção. Aí aqui agora a gente tem uma declaração, essa é bem simples, né? O latim básico. Marcus spendusam amat. Marcus ama Spendusa, o nome da mulher. Ela foi encontrada, essa inscrição, na Casa das Núpcias de Prata, em Pompeia. Vamos ver mais uma, também encontrada na Basílica em Pompeia. Olha só. Nemo est bellus adolescentulos. Nenhum homem jovem é bacanão, a não ser que tenha amado uma mulher. Nisico e mulher em mamavit. Certo? Essa daqui é uma que eu peguei de curiosidade da Domus Tiberiana em Roma. Ela não tem nada escrito, mas alguém foi desenhar uma pessoa com um nariz enorme em forma de pênis, né? E agora aqui tem uma inscrição que vocês podem ver também aí a representação da pichação e depois tentar ler o que está escrito. Eu cometi um erro aqui, né, nesse nibil, que na verdade é nihil, com H. E ali também o ventorum, esse ventorum, na verdade ele foi aí mudado, porque parece que na inscrição está escrito venerum. É difícil de ler, de fato, aí na inscrição essa parte, e foi algum estudioso que trabalhou com a inscrição que substituiu a palavra, né? Então, o que ela está escrito? Nihil durare potest tempore perpetuo, cum bene solnituit, reditur oceano, decrescit foibe, quae modo plena fuit, ventorum ferita sepe fit aura levis. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: nihil potest durare, nada pode durar tempore perpétuo, ablativo, né, para sempre. Sol cum bene nituit, esse nituit é da raiz de português nítido, né? O sol que já brilhou, reditur oceano, quer dizer, volta pro oceano, ou seja, se abaixa no horizonte, né? O sol que já brilhou se põe em direção ao oceano. Decrescit foibe, ou febe. Decrescit, aí, decresce, diminui. Foibe, a gente tem que traduzir aí como a lua, né? Lembra que em grego, Phoebe é uma das... Ela é filha, uma das titãs. Lembra? A filha de Urano com Gaia, né? Do céu com a terra. São 12 os titãs, 6 homens, 6 mulheres. Por que a gente traduz ela como a lua? Porque, na verdade, a raiz é da palavra brilhante, né? Puro, brilhante, radiante, era um dos epítetos de Apolo, o deus Sol. E Fibe também foi usada como um epíteto de Artemis, como deusa lua. Então, a gente tem o que ele está dizendo aí é decrescit foibe, ou febe, a lua diminui, quemodo plena fuit, uma vez já tendo sido plena, cheia, né? A lua diminui, apesar de já ter estado cheia, ou diminui a lua que já foi modo plena, toda cheia. A violência, a ira do vento, sepe fit aura levis, ou seja, muitas vezes
se torna brisa leve, uma brisa suave. Então, é um pensamento interessante aí a ideia, né? Nada pode durar para sempre. O sol que já brilhou volta ao oceano, a lua que já foi plena decresce e o vento forte muitas vezes se torna brisa leve. É a popular é igual a gente chamaria hoje filosofia de boteco, né? Não deixa de ser bonito e foi de fato encontrado numa taverna aí em, em, em Pompeia. Agora que uma outra, né, do Sil, que tem, dá para tentar ler aí o que está escrito, quis amat valeat, pereat quinescit amare, bis tanto pereat quis amare vetat. Eu tô pensando aqui que eu marquei esse quiz de amarelo, mas ele não tá errado, não. Tá? Sim, ele tá errado porque ele teria que ser quiz, né? Quem quer que seja. E essa é simples. Quis, amat, valeat. Quem quer que ame, que esteja bem. Pereat, quinescit amare. Que sofra, que pereça quem não sabe amar. Bis tanto pereat, e sofra duas vezes mais, né? Bis de bis, duas vezes. Bis tanto pereat, quis amare vetat. E sofra em dobro quem impede de amar. Talvez alguém aí reclamando que está impedido de amar pelos pais, vai saber. Então é isso. Essa foi as inscrições que eu escolhi. Vocês podem deixar aí um comentário, uma correção, uma crítica, ou falar alguma coisa boa. E quem sabe, se houver interesse, a gente poderia, numa outra ocasião, ler mais dessas pichações, né? De vários tipos.